Pessoal, é absolutamente preciso esse velocímetro. Olha só, 103 no painel do carro, 103 na câmera de precisão. Volvo XC60, um modelo híbrido plug-in que reúne uma série de tecnologias. Aqui eu trago para vocês a versão topo de linha Ultimate Dark. Mas e aí? Em fevereiro de 2025, esse carro ainda é uma boa aposta? Pois bem, nesse vídeo eu vou tratar exatamente dos diferenciais desse carro e também vou levar ele para uma longa viagem teste para a gente entender exatamente a eficiência desse sistema híbrido plug-in. Em qual categoria que o XC60 está inserido? Se a gente olhar globalmente, ele seria um SUV médio, mas para o mercado brasileiro dá até para entender ele como um SUV grande. Olhando a linha da Volvo no mercado brasileiro, começa com o 100% elétrico EX30, seria o verdadeiramente compacto. Aí você vai para o C40 e o XC40, que inclusive estão mudando de nome agora. Os carros serão os mesmos, apenas a nomenclatura que vai mudar. Esses daí também são compactos, mas há quem chame esses carros de médios. E aí nós temos o XC60, que no portfólio global é um médio, mas aqui no mercado brasileiro pode ser considerado grande. E por que ele não é um verdadeiramente grande? Porque acima desse tem o XC90, aí sim o SUV grande da Volvo de 7 lugares. O XC60 só é oferecido aí com 5 lugares. Entendendo aqui a estrutura desse modelo. Pois bem, aqui no eixo dianteiro existe um motor a combustão 2.0 a gasolina turbo de injeção direta, que inclusive tem também uma transmissão automática. Esse sistema de motor e câmbio traciona somente o eixo dianteiro. E aí esse carro tem no eixo traseiro um motor elétrico. Esse motor elétrico vai pendurado na bateria de alta capacidade, onde o carro tem uma tomada de carregamento que você usa aí um carregador de parede para carregar essa bateria. Não existe uma ligação mecânica entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Essa ligação é lógica. Claro que o motor a combustão vai trabalhar junto com o motor elétrico. Por ser um híbrido plug-in, esse carro consegue rodar alguns quilômetros em modo 100% elétrico, mas ele também consegue rodar de forma combinada, né? O motor a combustão alimentando o sistema de alta capacidade, inclusive tendo tração nas 4 rodas. Então vamos destacar as coisas mais legais desse carro, começando pelo sistema Pilot Assist, um sistema de assistência à condução que é baseado naquela câmera ali no para-brisa e também num radar eletromagnético que tem aqui atrás do símbolo da Volvo. Assim ele tem um sistema de assistência à condução bastante completo e funciona muito bem. Vamos mostrar isso no vídeo. Mas na prática você vai para a estrada, você consegue programar uma velocidade, manter a distância em relação ao veículo da frente, o carro freia e acelera. Tem a função Stop and Go, que é aquela quando você para no trânsito da cidade, ele para o carro completamente. O carro da frente saiu, ele volta a andar automaticamente e também tem um sistema de centralização de faixa. Vamos ver tudo isso na prática. Ponto de destaque dessa versão Ultimate Dark são os faróis, totalmente iluminados em LED aqui na frente. Mas esse é um farol ativo, ativo mesmo. Por quê? Ele, além de ter o sistema de nivelamento automático, ele também consegue acompanhar o movimento do volante. Então você vira o volante para um lado, ele vai para um lado, você vira o volante para o outro, ele vai para o outro. Além disso, a câmera ali no para-brisa também dá funções para o farol. Quando você está dirigindo na estrada, ele está em modo automático, ele consegue entender o trânsito à frente do carro. Então ele consegue iluminar nas laterais, recortando o carro que vai à sua frente e também desligando os blocos de farol quando os carros vêm na contramão. Então é um farol bastante ativo e vamos mostrar o funcionamento disso no vídeo. Outro recurso que ajuda bastante nas manobras em baixa velocidade. Você vai ver que o carro tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma lá na parte traseira. Além disso, ele também conta com sensores de estacionamento. Você vai ver aí na lateral e também aqui na frente, além de sensores traseiros. Dessa forma, quando você está fazendo as manobras em baixa velocidade, ele consegue te dar uma imagem 360 graus na tela da central multimídia, além dos sensores. Isso ajuda e ajuda bastante a colocar um carro que é grande como esse em locais mais apertados. Explicando a combinação aqui do powertrain, começando pelo motor 2.0 a gasolina, que fornece nada menos que 310 cavalos, é bastante coisa.
torque máximo de 400 Nm ou 40,8 kgfm de torque. E ele está associado a uma transmissão automática de 8 marchas. Lembrando que esse motor vai tracionar apenas o eixo dianteiro desse automóvel. O eixo traseiro, aqui nós temos um motor elétrico que tem aí uma potência equivalente a 145 cavalos. E o torque máximo de 31,5 kgfm. Como é um motor elétrico, não tem aí um câmbio, né, em relação aí à roda do carro. Esse motor é o responsável por quando o carro anda em modo 100% elétrico. Então, se você programar o carro para estar em modo 100% elétrico, ele não terá mais do que 145 cavalos. Mas, se você fizer um kickdown ou tiver no modo híbrido, claro, você vai ter a soma desse motor elétrico com um motor a combustão, tendo uma performance bem impressionante. Mas qual é a potência combinada? A Volvo divulga a potência máxima de 462 cavalos e o torque máximo de 709 Nm, o que dá 72,3 kgfm. É bastante coisa. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui faz o 0 a 100 em 4,9 segundos. Esse é o número oficial. Mas tem uma curiosidade. Todos os carros da Volvo são limitados em velocidade máxima de 180 km por hora. Como eu disse antes, o sistema elétrico do carro é alimentado por uma bateria de alta tensão. E essa bateria é carregada através desta porta aqui, AC do tipo 2, que inclusive tem um sistema bifásico. A gente vai explicar isso aqui ao longo do vídeo. Pois bem, com essa bateria de 18,8 kWh plenamente carregada, você pode ter condução em modo 100% elétrico. Se você pegar o número do Inmetro, o Inmetro vai falar que esse carro roda no máximo 55 km em modo 100% elétrico. Se você olhar lá no painel do carro, quando a bateria está totalmente carregada, ele pode informar que faz até 74 km. Mas isso são medições diferentes. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o quanto a gente conseguiu andar em modo 100% elétrico. Claro que o objetivo aqui é usar o carro de forma combinada. Preferencialmente de modo elétrico, porque o carro não produz emissões nesse caso, e até mesmo quando você está usando um carro em modo elétrico, se a gente olhar o custo pelo quilômetro rodado, considerando o preço da energia, o preço da gasolina, se você fizer o carregamento na sua casa, o custo por quilômetro rodado pode chegar a 1/4 do custo da gasolina. E se você tiver uma fotovoltaica, ele pode ser até mesmo zero. Mas o grande lance aqui é você ter essas duas tecnologias combinadas para conseguir fazer médias de consumo bem grandes, ali na casa de 20 km por litro. Mas isso depende do quanto você anda em modo elétrico e também do quanto você anda no modo a combustão sem fazer uma nova recarga. Porta-malas, é claro que um carro desse tem a tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Inclusive, você pode usar aqui a chave de telecomando para fazer a abertura. O porta-malas vai ter uma cobertura retrátil que você pode usar de duas formas. Você pode levantar ela dessa forma para conseguir acessar suas bagagens ou até mesmo deixar ela totalmente retraída. Aqui a informação oficial é que esse porta-mala tem 468 litros de capacidade, o que é uma boa capacidade. E alguns recursos adicionais, como aquele espaço ali do lado, com uma rede organizadora e também uma tomada 12 volts, caso você precise ligar aí algum equipamento. A gente também tem aqui esses ganchinhos na parte de baixo, que quando você tem a rede organizadora, você consegue colocar nesses ganchinhos para prender aqui as suas coisas, elas não ficarem rolando. Mas uma curiosidade, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você vê uma série de coisas. Então, a bateria de 12 volts, o carro, apesar da bateria de alta capacidade, tem uma bateria de 12 volts ácida, ela fica aqui atrás. Vocês podem ver aqui o gancho de reboque do carro, que você pode parafusar nos para-choques. E também aquele sistema ali, que é um compressor com o kit selante. Vocês estão vendo que o carro não possui step, tá, pessoal? É o sistema de kit reparo. E para fechar, o carro já vem com esse cabo de fábrica usado aí para o carregamento, inclusive com uma tomada industrial de 16 amperes. Claro que a gente vai explicar para vocês o tempo de carregamento, não só do cabo, mas também com o carregador de parede. Para facilitar as coisas, aqui pela chave de telecomando você também consegue fazer o fechamento da tampa, tanto por aqui quanto por botão lá dentro. Eu destaco isso porque existem carros que, apesar da tampa elétrica, só faz a abertura pela chave ou pelo botão lá dentro. O fechamento você só consegue fazer no botão da tampa. Aqui não. Pela chave, pelo botão lá dentro ou pelo botão da tampa você consegue fazer o fechamento automático.
Banco traseiro, vamos começar pelo espaço. Esse carro tem 2,86 m no entre-eixos, o que é uma medida bastante generosa. Arrumei os bancos dianteiros para eu sentar de forma confortável lá na frente. Aqui do meu joelho encosto do banco eu tenho praticamente um palmo aqui aberto. Movimentação de pés também é muito boa. Então você vai bem confortável, além de você ter um banco muito anatômico. Quando você senta, você tem aquela sensação de estar encaixado no banco. Não é só isso. Uma coisa que chama bastante atenção é a saída do ar-condicionado na coluna B. Normalmente os carros têm a saída do ar-condicionado aqui, que vem um ar meio que de baixo. Aqui não, ele fica na parte superior. Eu acredito que é muito melhor esse sistema aqui utilizado pela Volvo. Quem vai aqui atrás também conta aqui com duas tomadas USB do tipo C para carregamentos positivos. Essas redinhas aqui atrás dos bancos traseiros para você colocar objetos. Tem alça de segurança aqui no teto, ganchinho para você colocar cabide, luzinha de iluminação em LED. E olha só, também tem aqui o descansa-braço com porta-copos. Outra coisa que é interessante e vale a pena destacar, tá vendo esse encosto de cabeça aqui? Ele tem um botãozinho que você consegue desarmar ele quando não tem pessoas aqui atrás, melhorando a visão pelo espelho. Agora, tem algumas coisas que poderiam ser melhores. Imagine que você coloca uma pessoa aqui no meio, né? Tem aqui o encosto de cabeça, que inclusive você pode levantar aqui, ó, para quando você tem o terceiro passageiro. Tem o cinto de segurança 3 pontos, mas olha só o tamanho desse túnel traseiro. Ele é bastante alto, né? Então obriga a pessoa que vai sentada aqui no meio a ir com as pernas abertas. Então a gente vê que o conforto aqui é melhor para 2 pessoas no banco, ainda que seja possível levar 3. Aqui para o motorista, os comandos que a gente tem disponível: simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle dos espelhos e uma dica interessante: se você tiver que fazer o rebatimento dos espelhos, como é que você faz? Você aperta simultaneamente esses 2 botões, aí ele vai fazer o rebatimento dos espelhos. É um pouco diferente dos outros carros, que normalmente tem um botãozinho ali dedicado para fazer o rebatimento. O motorista também tem aqui 2 memórias de banco, além do trancamento das portas. Passando aqui para dentro, você vê que não tem muito botão aqui, né? Tem um botão para abrir o porta-malas e fechar o porta-malas e o para abrir o bocal do tanque de combustível. E apenas isso. Os ajustes do banco são elétricos, assim como o banco do passageiro. A coluna de direção aqui, você tem o ajuste manual de profundidade, também o ajuste de altura. E por fim você tem o cinto de segurança com ajuste manual. Mas uma coisa que cabe ser destacada: esse banco é extremamente anatômico. Quando você senta nele, você percebe que o corpo meio que encaixa. Ele é cheio de apoios aqui na lateral, aqui na parte de baixo também. O desenho é muito interessante. O único porém é que ele tem apenas aquecimento do banco. Faltou aqui, por exemplo, o sistema de ventilação, que seria muito mais utilizado aí ao longo do Brasil, que é um país predominante, muito mais quente do que frio. O banco dianteiro tem todos os ajustes que você encontra no banco do motorista. Então você tem aqui altura, inclinação do assento, distância, inclinação do encosto e até mesmo, tá vendo essa peça aqui? Você consegue colocar ela para frente para apoiar melhor as pernas ou até colocar ela para trás. Mas esse botão, ele tem dupla função, porque se você selecionar para cima, olha aqui na tela da central multimídia, ele mostra que você passa a controlar o lombar. Colocando para baixo, você controla o extensor de pernas. E não é só isso, porque o banco do passageiro também conta com 2 posições de memória, ou seja, tudo que é oferecido para o motorista é oferecido para o passageiro da frente. Falando em acabamento de alta qualidade, todo o material aqui da porta você percebe que tem aí um emborrachamento, e aqui onde você apoia o braço é um couro acolchoado, aqui você tem um tecido. Também um bom espaço para guardar objetos aqui. Já vou chamar a atenção para o sistema Harman Kardon de excelente qualidade sonora. Vindo aqui para dentro, material emborrachado também aqui na parte superior e nessa parte. Até mesmo o porta-luvas aqui, que não é um material emborrachado, você vê que é um plástico de melhor qualidade. E abrindo o porta-luvas, você vai ver que ele é aveludado por dentro. Só a título de curiosidade, 2 coisas aqui. Esse daqui é utilizado para você tirar a capinha de plástico do parafuso da roda. E esse outro aqui é utilizado para você conseguir colocar lá no bocal de combustível, né? Que ele tem uma tampinha de trava, então se você tiver que fazer um abastecimento com um galãozinho, você vai inserir isso aqui no bocal e vai usar o galãozinho aqui para poder fazer a liberação de trava. O único detalhe é que o porta-luvas, como vocês estão vendo, na hora que você abre, ele meio que bate aqui nas pernas, né? Então você tem que afastar as pernas para conseguir abrir ele completamente.
Isso aqui poderia ter uma solução um pouquinho melhor. Entre os bancos dianteiros, descansa-braço aqui em couro acolchoado, levantando o porta-objetos. Atenção aqui para as duas portas USB do tipo C que nós temos aqui, sendo que uma delas faz integração com a central. Aí você tem essa veneziana, que quando você puxa, olha só, dois porta-copos aqui, serve como porta-objeto. Isso aqui é um carregador de celular por indução, e empurrando para frente, você também tem aqui uma tomadinha do tipo 12 volts. Aí olhando o resto do console, você tem o freio de estacionamento eletrônico, botão função auto hold, aqui é para ligar e desligar o carro, a alavanca de câmbio, que inclusive é um cristal sueco, tá vendo? Tem até o nome aqui do cristal e à noite isso aqui fica iluminado. E aqui também o botão para quando você para o carro, aperta o botão parque, ele já trava o carro automaticamente e aciona o freio de mão. Então você vê um console aqui bem organizado. O painel à frente do motorista é uma tela digital. Nessa tela você tem até mesmo o Maps aqui na parte central. Então você tem a opção de exibir ou não o Maps quando você está dirigindo. Outra função que você tem aqui são as informações do computador de bordo, que inclusive algumas funções do computador de bordo são configuradas diretamente pela tela da central multimídia. Mas uma coisa que eu sinto um pouco de falta nesse carro é que, apesar dele ter uma tela totalmente digital, ele não tem assim várias skins, vários modos de exibição. Isso é uma coisa que o carro poderia ter. Afinal de contas, o mais difícil já está aqui, que é a tela gráfica. Então a Volvo poderia ter caprichado um pouco mais nas personalizações dessa tela, trazer até mais funções do carro para essa tela e até mesmo alterar bastante a tela de acordo com o modo da condução, uma coisa que a Volvo ainda não fez. A central multimídia desse carro é uma tela vertical, totalmente touchscreen, que você tem alguns botões físicos para interagir. Então aqui você tem o botão de mudança de faixa de estação ou até mesmo de música, o botão play e pause, né, para iniciar ou parar a reprodução de alguma coisa, e o botão rotativo que funciona como botão de volume. E dois botões de atalho rápido aqui para o sistema de climatização, desembaçar o vidro traseiro e desembaçar o vidro dianteiro, além do botão aqui de pisca, né? De resto, é tudo touchscreen essa central. Chamar a atenção porque essa central aqui, olha só, ela é plataforma Android, ela já vem conectada, então tem uma linha embarcada no carro onde você consegue usar para inclusive instalar aplicativos. Um detalhe interessante, que o mapa embarcado aqui do carro é o Maps do Google. Então é exatamente o Maps que você tem no celular, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, você tem aqui no carro, né? E ele funciona com essa conexão embarcada. Não é só ele, existem outros aplicativos que você consegue descarregar. Então, por exemplo, o YouTube, o aplicativo do YouTube também está disponível para você instalar diretamente aqui no carro. Outra coisa que você pode ter são outros tipos de aplicativo. O Waze está disponível, você tem aplicativos de streaming e tem até mesmo, por exemplo, aplicativos de clima. Esse aqui é muito legal porque ele te mostra a situação do clima em tempo real com aquelas imagens de satélite, né? Te mostra aí nuvens, possibilidade de chuva, esses pontinhos amarelos são raios. Bem interessante isso tudo aqui. E nessa central multimídia, é claro que você vai configurar tudo do carro, sistema de assistência à condução. Ele também tem um menu dedicado aqui para você poder fazer todas as configurações. Se você quer usar o carro no modo híbrido, no modo de potência, no modo 100% elétrico, no modo off-road, ou manter a tração aqui nas 4 rodas. Você também pode dizer como é que você quer a bateria, de forma automática, reter a carga da bateria ou carregar a bateria de alta capacidade com o carro andando. Claro que isso aí vai aumentar o consumo. A gente também tem uma série de outras configurações possíveis. Então quando você vem aqui, ó, sistema de som vai ser aqui, conectividade, controles, perfis. Várias pessoas podem usar o carro e cada uma delas tem o seu perfil diferente, inclusive com aplicativos diferentes instalados para cada uma delas. Então você vai ter toda essa configuração. O sistema Google, as configurações que o sistema Google tem também estão aqui na tela da central multimídia e você ainda consegue configurar uma série de informações diretamente da central, até mesmo atualização de software da central. Mas como vocês estão vendo, é uma central multimídia bastante completa. Algumas dicas interessantes sobre essa tela da central multimídia. Bom, como toda tela, às vezes ela pode ficar com muitas marcas de dedo. E aí como é que você vai limpar essa tela sem ficar dando comandos? Tem uma dica muito interessante que se você apertar esse botão aqui e segurar por alguns instantes, olha que legal. Tá vendo? A tela entra num modo de limpeza. Aí mesmo que você aperte, a tela não vai ter problema. Então você pode limpar sem problema nenhum a tela. Terminou de limpar, aperta o botão e segura novamente,
que aí ele vai fazer a liberação para você poder usar novamente a tela da central multimídia. Como eu já expliquei, essa central multimídia utiliza um sistema operacional Android, igual a de smartphone e tablet. Mas você já deve ter tido a experiência até nos seus equipamentos inteligentes que às vezes eles podem oferecer alguns travamentos ou ficarem lentos. E aí você liga e desliga o equipamento para poder reiniciar. E aqui na tela da central, como é que você faz? O mesmo botão que você aperta para limpar a tela, você aperta e segura. Ele vai entrar aqui no modo de limpeza, você não solta o botão. Você continua com o botão pressionado, tá vendo? O que vai acontecer aqui? Depois de um tempo, ele vai aplicar um reset na tela da central multimídia. Olha aí, a tela apagou e ele deu um reset. Até mesmo o sistema de ar-condicionado que estava funcionando aqui parou. Por quê? Porque o carro é todo controlado pela, digamos assim, inteligência da tela da central multimídia. Muitas das vezes esse reset que você faz no carro resolve a grande maioria de problemas de travamento da tela da central. Mas o detalhe, isso só pode ser feito com o carro parado, né? Então o carro precisa estar ligado, ele precisa estar parado para você fazer o reset. E depois de um certo tempo, a tela da central multimídia, olha só, sistema de informação tem ali a mensagem, ó, está inicializando. E esse sistema de reset, como eu disse, muitas das vezes vai resolver problema de lentidão e travamento da tela da central sem você precisar ir na concessionária. Como eu expliquei, esse carro aqui ele é conectado, ele já vem com uma linha telefônica embarcada, que não só dá dados para a central multimídia, mas também te conecta numa central Volvo, que você pode ter simplesmente para sistemas de coisas mais simples ou até mesmo para um SOS. Agora, às vezes esse sistema de conectividade ele também pode apresentar algum tipo de instabilidade. E como você faz um reset disso? Não é difícil. Tá vendo esse botão aqui de desembaçar? Você vai apertar ele e segurar, e ficar com ele segurando. Olha aqui em cima, pessoal, tá vendo? Ó? Ele vai começar a piscar aqui em cima depois de um tempo. Eu ainda estou com o botão, mantendo o dedo pressionado, olha só. Agora ele começou a piscar. No momento que eu soltar aqui, ó, ele vai começar a funcionar o ar-condicionado, é só apertar de novo, mas o que ele fez? Ele deu um reset no sistema de conectividade do carro. Então é como se ele carregasse de novo. É como se você tivesse ligado e desligado o seu smartphone, mas isso para a parte de conectividade. Então, além do reset da central, esse é o reset da parte de conexão que você também pode usar quando você estiver experimentando algum tipo de instabilidade no sistema. Eu mostrei aqui para vocês que você tem um Maps embarcado aqui no carro, mas esse veículo aqui, pessoal, ele é um híbrido plug-in. E se você precisar procurar carregadores? Tá vendo aqui, ó? Ele tem um atalho que ele já abre automaticamente as estações de recarga mais próximas. Claro, não são todas as estações que estão disponíveis aí. Às vezes podem até existir mais estações do que está sendo mostrado aí, mas de toda forma é uma maneira de você conseguir encontrar estações de recarga para o veículo. Existe uma outra forma de você encontrar carregadores. A gente sabe que existem diversos aplicativos de recarga, mas a Volvo tem o próprio aplicativo, que é o Volvo Car Eletropostos. Inclusive esse aplicativo aqui, olha que interessante, você consegue achar uma grande quantidade de carregadores, ele até te coloca aqui o carregador mais próximo que você tem, se você clicar em pesquisar ele já abre aqui uma guia. E não podemos esquecer que a Volvo é a única marca que tem carregadores próprios em rodovias. Isso é muito interessante porque dono de veículo Volvo, quer seja híbrido plug-in ou 100% elétrico, não paga a recarga do seu veículo, quer seja em qualquer concessionária Volvo ou nesses carregadores. E com esse aplicativo aqui você consegue localizar justamente todos os eletropostos que você tem nas rodovias, né? Tem uma área aqui dedicada à parte de configurações da sua conta, dos seus veículos, e aqui é justamente a parte para você usar para liberar o QR Code nos carregadores, né? Outra coisa que você também tem aqui é uma área de mensagens. Nessa área de mensagens, você tem também ofertas especiais da Volvo, informações a respeito aí do seu cadastro. Então, utilizando esse aplicativo aqui no seu smartphone, você vai conseguir encontrar todos os eletropostos da Volvo, quer seja nas rodovias ou até mesmo nas concessionárias. E lembrando, carregamento gratuito. Você também encontra nessa central multimídia algumas coisas diferentes, como por exemplo,
Acessando aqui o menu dos aplicativos que você tem instalado, você tem um que é bem interessante, que é o Diário de Viagens. Se você concordar com os termos e instalar, ele faz um registro aí de todas as viagens que você fez e ele coloca inclusive o horário inicial e o horário final de cada uma das viagens. Outra coisa interessante aqui é você ver o status do veículo. Por aqui você vê se tem alguma anomalia no carro e também faz o armazenamento de pressão dos pneus. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante, que normalmente os carros não têm, é esse menu aqui, ó, qualidade do ar. Então, esse software, ele mede a qualidade do ar aqui dentro do carro. Tá vendo aqui? Ele está mostrando aqui que a qualidade está boa, o filtro de partículas. E ele também te mostra o pólen exterior e a concentração de várias coisas, tanto de partículas quanto de gases perigosos, aqui dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e monóxido de carbono. No caso aqui nós temos uma qualidade boa do ar na parte externa. Mas vamos supor que aqui dentro do carro tem algum odor indesejado. Você tem um recurso aqui, ó, qualidade do ar, ativar o Clean Zone, tá vendo? Ó? Ele vai desligar a recirculação e fazer uma limpeza forçada do ar aqui dentro. Quando você dá ativar, ele inicia aqui o processo e esse sistema elimina qualquer odor aqui dentro do carro. Isso é uma coisa que mede a qualidade do ar e esse filtro que você não acha em todos os carros aí do mercado. Tem uma outra coisa que esse carro é bem diferente dos outros. Você já deve ter visto vários modelos que quando você aciona o esguicho do para-brisa, né, ele tem jatos que jogam a água em todo o para-brisa. E às vezes, dependendo da situação que você está dirigindo, essa água que ele joga até atrapalha a sua visão. Mas no Volvo é diferente. Olha só como é que funciona. Ó. Vou usar o esguicho. Vocês estão vendo aí, ó, que ele molhou o para-brisa, né? Mas cadê o esguicho? Não tem esguicho. Por quê? Porque a água é pulverizada imediatamente antes da palheta de para-brisa. Então ela é pulverizada e o para-brisa já faz a limpeza. Então você não tem aquele esguicho. Isso ajuda e ajuda muito na estrada para você não ter a sua visão obstruída com esguicho e ainda assim conseguir fazer a limpeza do para-brisa. Outra possibilidade que a gente tem aqui é fazer a comunicação com o veículo e você pode estar em qualquer lugar do mundo. Para isso você tem que ter um aplicativo no seu smartphone, que é esse daqui, ó, o Volvo Cars. Com esse aplicativo, depois que você cadastra o carro, você tem várias informações do veículo. Então você consegue ter a localização do veículo, se ele está trancado ou não, e aqui você consegue ter indicação da autonomia do tanque de combustível, nível de carga da bateria, a da climatização, partida remota, purificação do ar e até mesmo, ó, saber detalhadamente o estado da bateria. E não é só isso. Aqui você consegue ter a localização do carro no mapa. Aqui você tem informações como, por exemplo, o consumo do veículo, como é que ele está de consumo desde o último reset que você dá lá no computador de bordo. Você também tem a informação da última viagem. Pois bem, através desse aplicativo você consegue dar uma série de comandos para o carro de qualquer lugar do mundo. Um comando que eu gosto de usar bastante é a climatização remota. É esse daqui, ó. Você vem aqui na climatização e manda iniciar. Pois bem, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar a climatização do carro. Então não importa onde você esteja. Imagine que você deixou o carro no sol, em algum lugar muito quente, tipo 32 graus de ambiente, sob um sol forte. Dentro do carro vai estar muito quente. Usando o aplicativo, ele vai iniciar a climatização do carro. Ó. Já iniciou aqui a climatização. Então o interior do carro já está sendo climatizado em 22 graus. Pelo aplicativo eu posso parar a qualquer momento essa climatização. Ou, se por qualquer motivo eu iniciei a climatização e esqueci o carro ligado, não tem problema. Depois de um certo tempo, ele desliga automaticamente. E mesmo com a climatização iniciada, o carro continua trancado. Então ninguém consegue dirigir o veículo. E quando você chegar no veículo, a temperatura interna vai estar muito mais agradável. Aqui pelo aplicativo eu sei o estado completo do carro. Então eu iniciei a climatização e ele está indicando aqui que a climatização está em operação. Eu também por aqui posso, se eu precisar, destrancar as portas do carro, eu consigo executar a partida remota e até mesmo iniciar uma limpeza do ar dentro do carro, que é o sistema de purificação. Outra coisa muito legal desse aplicativo é que quando você põe o carro para carregar, ele mostra o status da carga da bateria.
A gente sabe que hoje existem carregadores no mercado que, se depois que o carro carrega, você mantém o carro no carregador, você pode ter cobrança de tarifa adicional. Então, tendo esse aplicativo, mesmo que o carregador não ofereça um aplicativo para mostrar o estado de carga, você consegue, pelo próprio aplicativo do carro, saber o estado de carregamento do seu veículo. XC60 plenamente carregado. Só que a gente não sabe se o tanque está totalmente abastecido e provavelmente não deve estar completamente. Então eu preciso ir no posto, encher o tanque do carro para a gente ter certeza que a gente vai ter plena autonomia. Só por curiosidade, olha aí, o último circuito que o carro andou em 135 km deu 41,6 km por litro. Mas aqui tem mais do que um carregamento. Então hoje, depois de abastecer o carro, uma das coisas que eu vou fazer é ir de Itu para São Paulo, mantendo a bateria carregada. Tem uma opção aqui na central multimídia, vamos ver se dá certo, para ver como é que esse carro funcionaria como um híbrido, sem o apoio da bateria. Será que eu consigo manter 100% da carga? Bom, tem uma função aqui na tela da central multimídia. Você vem aqui no menu de engrenagem, depois você vem aqui na opção de condução, e aqui, ó, uso da bateria. Você tem o automático, manter a carga e carregar. Eu vou deixar em charge para ver se eu realmente consigo andar com o carro sem mudar a capacidade da bateria, ou seja, ele mantendo 100%. Vamos conferir. Quase chegando aqui no posto para abastecer o carro e olha, a estratégia de botar o charge está funcionando. Aqui no painel do lado direito, você vê essa gotinha. Toda vez que aquela barra ali passa por cima da gotinha, significa que você está usando o motor a combustão. E realmente a gente consegue escutar o barulho do motor a combustão. Olhando ali a bateria, você vê, ó, ela está dando 72. Quando eu terminei de carregar o carro, estava indicando 74. Tudo bem, usou um pouquinho da bateria, muito pouca coisa, mas acabou usando. De toda forma, chegando aqui no posto agora, vamos completar o tanque na terceira trava automática, para aí sim a gente efetivamente começar as medições e ver quanto que o carro vai consumir, se o computador de bordo é realmente preciso. Agora sim, carro plenamente abastecido, e por incrível que pareça, pessoal, ainda acabou entrando aqui cerca de 6 litros aqui no tanque do carro. Pois bem, pessoal, agora a gente vai continuar efetivamente a viagem, só que eu vou manter aqui a condição sempre em charge. Por quê? Porque eu quero ver como é que o carro funciona na condição de um híbrido. Quando a gente vem aqui no computador de bordo, esse aqui é aquele que eu consigo zerar, e esse daqui é o que ele zera automaticamente, que foi justamente o trecho que eu usei da minha casa até o posto. Você vê que ali foram 7,4 km por litro. Pois bem, eu agora vou usar o carro somente nesse modo charge, de Itu até São Paulo, para ver a média que ele vai fazer sem o apoio da bateria. Já chegando aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, mas vamos ver o resultado. E olha só, rodei aí 76,7 km com uma média de 9,2 km por litro. Quando a gente pega aqui a informação detalhada do computador de bordo, olha aí, 1h04, 9,2 km por litro. Mas o que acontece aqui? Eu estou usando o carro em modo híbrido. Se a gente olhar ali na parte de baixo do painel, você vai ver que a bateria está praticamente cheia, né? Informando 71 km. A gente sabe que gastou um pouquinho, porque quando a gente carrega o carro informa 74. Mas de toda forma, não usando o apoio da bateria como deve ser, né? Mantendo apenas o carro funcionando como um híbrido, ele não é tão eficiente assim. Evidentemente que para um carro desse tamanho, 9,2 km por litro não é ruim. Entretanto, quando se usa a bateria, é muito melhor. Mas olha só, mesmo você não usando intensamente a bateria de alta capacidade, o carro ainda usa um pouco da bateria para funcionar como híbrido. Que é exatamente o que acontece quando você está num trânsito como esse. Por quê? Quando você está com o carro parado no trânsito e o ar-condicionado está funcionando, não é o motor a combustão que está mantendo o ar funcionando, é a bateria de alta capacidade. Inclusive, quando você está andando de forma suave, também é a bateria, que é o que está acontecendo agora. Você está vendo ali que o indicador está abaixo da gotinha? Então significa que o motor a combustão está desligado. E olha só, o carro parou, ar-condicionado funcionando, é a bateria de alta capacidade que está mantendo, né, o carro funcionando. E quando você sai suavemente, dependendo do quanto suave você sai, também é a bateria de alta capacidade. Ou seja, ele usa um pedacinho da bateria, mas não muito. Então,
ele vai funcionar efetivamente como um 100% híbrido. Chegando aqui em São Paulo, vamos ver o resultado final. Computador de bordo completo, uma viagem de quase 92 km, 91,8, e ele disse que a média foi de 9,7 km por litro, 1h23, 66 km por hora, desde o abastecimento lá em Itu. Agora, se vocês olharem a bateria, ela foi mantida cheia, né? 71 km, né? Usa só um pedacinho da bateria para ele funcionar como híbrido. Pois bem, agora aqui, pessoal, fiz as contas, tem que entrar 9,46 litros na calculadora para a gente ver se o computador de bordo é realmente preciso. Mas vamos abastecer e ver o que vai acontecer. E aí, o computador de bordo desse carro é confiável? Pessoal, é confiável. Tinha que ter entrado 9,4 litros. Tá aqui a notinha fiscal e tem também aí a foto da bomba. Entrou 9,09. Isso quer dizer que ele foi até um pouco mais eficiente do que ele realmente marcou. Então dá para confiar muito nesse computador de bordo. Agora, ainda bem no início da viagem, onde eu já percorri aí 42,8 quilômetros. Lembrando que essa aqui está valendo, tá, pessoal? Do lado esquerdo, que é quando eu abasteci o carro e zerei. Média, nesse momento, 24,3 km por litro, 1h26, né? Cidade ainda para sair, tem um pouco de trânsito, mas agora efetivamente na estrada a gente consegue ver ali que eu tô com aproximadamente metade da bateria. Bom, tem muito chão pela frente. Bom, pessoal, depois aí de 2h37 dirigindo o carro, eu dei uma paradinha aqui no posto fazendeiro na Regis Bittencourt, onde tem carregador, né? Tem carregador CCS, que esse carro não aceita, e o carregador AC do tipo 2, que inclusive eu coloquei o carro agora para carregar, é um carregador de 22 kW. Inclusive aqui o quilowatt é cobrado, R$ 1,60 o preço de cada quilowatt. Pois bem, eu não vou carregar o carro completamente aqui, mas é muito indicado, depois de um longo período de viagem, você parar um pouquinho para descansar, e aí eu vou aproveitar esse tempo para carregar um pouco a bateria, né? Vocês estão vendo que a bateria ali agora, ó, tá em 34%, né? O carro já está carregando alguns minutinhos. Vou ficar aqui tipo uma meia hora, uns 40 minutinhos, depois eu vou seguir viagem. Mas por enquanto a gente consegue ver que a média tá muito boa, olha, 18,1 km por litro, nada mal. Hora de continuar a viagem, depois de aproximadamente uns 40 minutos paradinho para descansar, banheiro, comer alguma coisa. Pessoal, 34 km projetando agora em modo elétrico. Você vê que a bateria passou ali um pouquinho da metade. Quando a gente olha aqui o computador de bordo, né? Estamos com 18,1 km por litro. Vamos até a nossa próxima parada, onde tem um carregador aí da Volvo. Vamos ver como é que está a situação lá no carregador e se lá a gente consegue carregar mais um pouquinho. Cheguei aqui no posto Ongarato 500, onde tem aí os carregadores da Volvo, né? Tem dois CCS tipo 2 de corrente contínua, né? Carregamento rápido que esse carro não aceita, mas tem também o AC tipo 2. E olha só, vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Em 247 km, a média é muito boa, 14,9 km por litro em 4 horas e 18 de viagem, né? Velocidade média 57, pessoal, peguei acidente na estrada, fiquei quase 40 minutos parada na estrada, mas isso aí faz parte. De toda forma, a gente vê que a bateria está esgotada. Bom, eu não vou carregar completamente a bateria, mas vamos tentar dar uma carguinha, descansar e depois continuar a viagem. Hora de continuar a viagem, pessoal. Fiquei aqui aproximadamente uns 40 minutinhos e olha só. Na verdade, 54 minutos, porque a gente tem aqui o aplicativo da Volvo, que mostra exatamente o quanto que entrou de energia, que foi 3,16 kWh. E quando a gente olha ali a bateria do carro, acrescentou apenas 13 quilômetros, né? Não acrescentou muita coisa. Você vê que o carregamento lento não resolve muito, mas de toda forma isso já vai ajudar na média. Bom, vamos continuar a viagem porque ainda tem 325 quilômetros até o destino final. Já de noite, olha só, pessoal, na minha vinda para cá, tinha postos no passado que tinham carregadores AC do tipo 2. Mas eu descobri que esses carregadores foram retirados. O que tem são carregadores de corrente contínua, CCS tipo 2, que é incompatível com esse carro. Pois bem, então vamos direto aí agora para o nosso destino. Não adianta querer parar porque não vai ter onde carregar. Vamos dar uma olhada aqui. Depois de 461 quilômetros rodados, eu tenho aqui uma média de 12,8 quilômetros por litro, o que é muito bom, né, para um carro desse tamanho. Praticamente não fiz carregamentos, mas ainda faltam 111 quilômetros até o meu destino. E olha, ponto interessante aqui é que eu tenho
meio tanque consumido, né? Então eu fiz 462 quilômetros com meio tanque, claro, e alguns carregamentos. Pois bem, vamos aproveitar agora a estrada para a gente testar aí o sistema de farol dinâmico que esse carro tem, que é bastante eficiente. Vamos ver como é que é na prática. Aqui nós temos o farol baixo convencional do carro. Ainda ele não está funcionando como farol dinâmico. O detalhe é que para ele funcionar como farol dinâmico, você usando aqui o seletor de anel que tem na haste do lado esquerdo, você vai ter que ligar ele e aqui em cima no painel tem que aparecer o azinho. E inclusive o farol ali azul significa que o sistema ativo já está funcionando. Olha aí, esse farol ele vai recortando os veículos à frente. Ó, aqui a gente consegue ver bem o recorte do caminhão aí, ó. Então aonde está o caminhão, ele não ilumina. Porém ele mantém a iluminação nas laterais. Vamos passar o caminhão aqui para vocês poderem ver. Olha, ele vai ajustando o farol de forma dinâmica para não ofuscar. Agora a gente tem aqui uma parte iluminada, inclusive é uma parte de fiscalização da polícia. Aqui o farol já praticamente apagou toda a parte de farol ativo. Vamos voltar ali para a estrada onde está bem escuro para a gente conseguir ver a diferença. O farol ativo não está funcionando agora, até que só tem o ícone branco ali. Inclusive está com um pouquinho de neblina, vamos ver se ele consegue ser eficiente também nessas situações. Olha lá, já ligou o farol alto. Mas aqui ele não está funcionando de forma ativa o farol. Ele está apenas comutando o facho de alto. Vamos andar mais um pouquinho aqui para ver se ele volta a fazer aí a operação. Mais um trecho da rodovia aqui que não tem iluminação, vamos colocar o farol no modo automático. Pronto, já no modo automático, olha como ele recorta direitinho os veículos que vão à frente. A gente consegue ver bem o farol mexendo, inclusive. E ele faz isso de forma completamente ativa. Lembrando, né, que o sistema automático do farol só está ativo quando aqui dentro do carro você vê o ícone lá na parte superior em azul. Em branco significa que o sistema está pronto para funcionar, mas ele só está funcionando efetivamente quando o ícone fica azul. Mais um trecho onde a gente consegue ver a atividade do farol. Lado direito da pista iluminado, porém o carro à minha frente não. E ele sempre alternando de forma automática. O detalhe é que toda vez que o farol percebe uma iluminação de pista, aí ele desliga o sistema ativo. Tem que estar bastante escuro o sistema automático e dinâmico do farol funcionar corretamente. Vamos ver se agora aqui ele volta a funcionar de forma dinâmica. Ainda tem iluminação em volta da pista, o que atrapalha um pouco o funcionamento dele. Tanto é que o ícone no painel está branco. Mas aqui ele voltou a funcionar de forma ativa, olha só. Entendendo o trânsito na contramão, ilumina quando pode, lado direito, agora iluminado. E fazendo toda a atividade para manter a melhor iluminação sem ofuscar os outros motoristas. Mais um trecho da estrada que a gente consegue ver a atividade bem intensa do farol. Olha só, acompanhando a curva sem ofuscar os motoristas na contramão. E agora ele consegue manter a iluminação do lado direito. E à medida que os carros passam, ele vai aumentando a luminosidade. A gente sabe que o farol está funcionando em forma automática pelo ícone azul iluminado ali na parte superior esquerda. Mas agora, como tem iluminação na via, o sistema para de funcionar. Mais um trecho aqui da estrada que a gente vê bem a atividade do farol. Ele toma todo cuidado para não ofuscar o carro que vai à frente. Mas ele consegue manter a iluminação nas laterais.
Roteiro concluído, vamos lá. 573 quilômetros em 8 horas e 1 minuto. Você vê que essa viagem demorou bastante. Média horária de 71 quilômetros por hora e deu uma média de 12,8 quilômetros por litro. Lembrando que eu tive pouco apoio de modo elétrico, porque eu não consegui fazer todos os carregamentos que eu gostaria, né? Até porque foram retirados alguns carregadores. Mas ainda assim, para um carro desse tamanho, a média não está ruim. O que vocês acharam? Será que o computador de bordo é preciso? Pois bem, em 576,5 km com uma média de 12,8, feito a conta aqui na calculadora, vai dar 45 litros em um quebradinho. Mas vamos abastecer o carro agora e vamos ver se realmente entram aí os 45 litros ou se esse computador de bordo tem muito erro. Abastecimento realizado e olha que computador de bordo confiável. Notinha fiscal aqui, vocês estão vendo também aí a foto. 44,47 litros. Um erro de meio litro em favor do motorista, não em favor do carro. Então essa média aqui é extremamente confiável no Volvo. Difícil ver carro assim. Mas aqui o que o computador de bordo mostra é realmente a realidade. Hora do teste de autonomia aqui com o Volvo XC60 em modo 100% elétrico. Para isso o carro tem que estar com a bateria plenamente carregada. E como eu carreguei? Utilizando aqui o carregador VMOB Easy, carregador portátil da WEG, que você consegue inclusive acertar aqui a corrente máxima de 6, 10, 16 ou 20 amperes. Pessoal, foi muito importante ter o VMOB Easy. Um detalhe, quando eu coloquei o carro para carregar a primeira vez, eu coloquei em 20 amperes. Derrubou o disjuntor. Aí o que eu fiz? Eu limitei a potência em 10 para o carregamento mais tranquilo. E como eu não ia precisar do carro a noite inteira, deixei em 6 amperes. Mas olha o detalhe, o carro vem com esse cabo original aqui. Só que não é todo lugar que você tem essa tomada aqui industrial de 16 amperes. Portanto, se não fosse aqui o VMOB Easy, eu teria problema para fazer o carregamento completo da bateria do XC60. E enquanto o carro carrega, você pode fazer uma outra coisa. Eu estou aqui no litoral de Santa Catarina. Vocês devem imaginar que a região é quente, e é muito quente. Pra vocês terem uma ideia, agora aqui, temperatura de 30 graus. Bom, como fazer para entrar no carro sem aquele bafão quente? Pois bem, olha só que legal. A gente tem aqui o aplicativo da Volvo e uma das coisas que a gente pode fazer é iniciar a climatização remotamente, tá vendo? Eu iniciei a climatização, ele está usando a bateria de alta capacidade e também, se drenar alguma energia da bateria, como o carregador ainda está conectado, ele acaba alimentando completamente a bateria e climatizando o interior aí do Volvo XC60. Com a bateria 100% carregada, o carro projeta ali 73 km em modo elétrico, mas isso você só consegue com uso mais urbano, não é meu caso que eu vou fazer rodovia aqui. E quando a gente olha aqui o computador de bordo, a gente vê aí tanto que o manual, né, o TM está zerado, como também o TA, que é o automático. Agora nós vamos dirigir o carro, ar-condicionado ligado, em modo 100% elétrico. E para você fazer isso, o que você tem que fazer aqui? Ó, em modos de condução, você tem híbrido, power, off-road, você tem que colocar em pure, para que ele fique funcionando apenas em modo elétrico. Lembrando, né, que o pure, o motor elétrico desse carro, ele é bem menos potente do que o modo combustão. Então você tem uma limitação de velocidade máxima que você consegue chegar em modo 100% elétrico, mas é uma velocidade boa, aí na casa dos 130, 120 km por hora. De toda forma, vamos testar e vamos ver quanto que ele consegue fazer só com bateria. Olha só como o carro na estrada consome mais. Acabei de fazer ali 10 km, só que a autonomia está mostrando 56, né? Então 10 mais 56 dá 66, já não são os 74 que estava prevendo, o que é normal. Na estrada realmente ele consome um pouco mais. Inclusive aqui na rodovia que eu estou, velocidade máxima de 100 km por hora, e eu estou usando aqui o auxílio do Pilot Assist, para manter a velocidade, inclusive a distância dos carros da frente. Consigo aqui escolher maior distância ou menor distância. E aí o carro vai aqui numa tocada bastante tranquila, inclusive com um sistema de centralização de faixa, olha só. Sem precisar colocar a mão no volante, você sente que o volante fica até um pouquinho mais duro para fazer o sistema de centralização de faixa. Então o Pilot Assist é extremamente eficiente aqui no Volvo XC60, pessoal. Bom, e só para variar, olha só, trânsito na estrada. Por incrível que pareça, esse trânsito pode até ajudar a média do carro, porque como a velocidade cai,
agora ele começa a consumir menos, fica mais perto da estimativa inicial. Mas vamos ver lá no destino, ou pelo menos em que momento que eu vou ficar sem bateria aqui no carro. Trânsito na BR por conta de acidente. E olha só, agora eu já fiz 20 quilômetros, só que ele está mostrando ali uma autonomia de 43, né? Então 20 mais 43, 63. Você vê que o uso na estrada e também quando você fica muito tempo parado no trânsito, que é o que está acontecendo aqui agora, que eu preciso usar o ar-condicionado para manter o clima aqui dentro do carro, né? Isso também degrada a bateria. Mas um ponto legal aqui nesse carro é que como ele tem um Maps embarcado, ele coloca inclusive aqui, ó, o tempo até o destino, considerando o trânsito, né? Então eu não vou conseguir chegar no meu destino com bateria, porque está dizendo que faltam 65, eu tenho mais 43. Mas vamos ver efetivamente em que momento que a bateria acaba. E olha aí, pessoal, 63,9 quilômetros depois, o carro ainda operando em modo elétrico, 64 agora, está indicando 0 km de autonomia, mas ele ainda está andando em modo elétrico. Por quê? Porque quando a gente olha aí os quilômetros por litro, eles estão zerados, né? Então o motor a combustão ainda não começou a funcionar. 1h32 eu peguei trânsito. Isso até prejudicou um pouco a autonomia. Eu diria que se eu não tivesse pegado o trânsito, tivesse sido uma viagem mais constante, muito provavelmente eu acho que eu seguiria aqui até uns 68, 69 quilômetros em modo 100% elétrico. Mas olha só, o carro continua, apesar de ele estar dando 0 quilômetros ali em modo elétrico, ele ainda continua andando em modo 100% elétrico. O ponto importante é que aqueles 74 que o computador de bordo marca, né, quando você carrega, são condições muito ideais, principalmente dentro da cidade. Mas o Inmetro fala que esse carro faz 55, fez 10 a mais, efetivamente, e não numa condição muito favorável, tá? Porque eu peguei bastante trânsito, essa viagem aqui era para ter levado no máximo 1 hora, talvez 50 minutos esse trecho que eu estou fazendo aqui. Mas ainda tenho mais 12 quilômetros até o meu destino. De toda forma, o fato é que o carro roda mais que 60 quilômetros em modo elétrico na rodovia com ar-condicionado ligado. Vamos ver até onde ele vai. Ó, agora ele começou a marcar ali, porque entrou o motor a combustão, tá vendo ali? Tá dizendo 1000 km por litro, porque o motor a combustão acabou de ligar. De toda forma, eu achei aqui a autonomia em modo elétrico muito boa. E vocês? Cheguei aqui no meu destino, no Porto Belo Shopping, e olha só, pessoal, até achei vaga de veículo elétrico. Só tem um detalhe. Um carregador está funcionando e o que eu estou tentando usar aqui não está funcionando, né? Infelizmente tem essas coisas que acabam acontecendo. De toda forma, aí numa viagem de 80 quilômetros, está dando uma média de 62,5 km por litro. Por quê, né? O carro andou praticamente 65 quilômetros em modo elétrico. E esse restante que ele gastou de combustível foi essa média espetacular, que agora vai caindo à medida que o carro vai andando. Mas infelizmente não vai ser possível carregar aqui uma vez que o carregador está quebrado. Cheguei aqui no meu destino, vamos conferir o computador de bordo depois de 131 km rodados, média de 21,7 km por litro, né? Esse número vai caindo agora se não houver carregamento. 2h47 de viagem. Claro, não foi uma viagem só de estrada, a gente vê ali a velocidade média de 47 km por hora. Mas ainda assim, numa viagem aí de até 150 km, saindo com o carro completamente carregado, você vê que o modelo é extremamente eficiente. E olha só, pessoal, estou aqui na concessionária Volvo, que fica na cidade de Florianópolis, do grupo Dimas. O carro, inclusive, já está carregando. É importante destacar que quando o cliente tem um carro da Volvo, mesmo que ele não esteja aí na sua cidade, esteja viajando por outra cidade que tem concessionária Volvo, sempre que ele precisar, ele vai ter condição de carregar não só o seu híbrido plug-in, que é o caso do XC60 i90, inclusive aqui na concessionária, olha só, 2 pontos de carregamento alternado tipo 2, mas também tem na concessionária o carregador rápido, tanto na oficina quanto na parte externa. Portanto, cliente Volvo está viajando, precisa fazer uma carga de emergência, pode visitar qualquer concessionária Volvo no Brasil que vai ter suporte. E olha aí, pessoal, o tempo que eu fiquei aqui na concessionária, eu consegui quase 50% da bateria. Eu cheguei aqui com ela zerada, agora está prevendo ali 30 km em modo totalmente elétrico, o que vai ajudar na viagem de volta, né?
Então essa média que a gente está aqui de 21 talvez não se mantenha, mas ela não deve descer tanto. De toda forma, vocês viram a comodidade. Tem um carro da Volvo, qualquer concessionária Volvo do Brasil pode te dar suporte para carregar um 100% elétrico ou até mesmo o seu híbrido plug-in. Resultado final do dia. Acessando aqui o computador de bordo, depois de 252 km rodados e uma carga e meia de bateria, olha que média excepcional, 18,5 km por litro. Então a gente vê aqui uma situação bastante real, né? 252 km é um trecho bastante grande e com uma carga e meia, que também nem é muita coisa de apoio elétrico, o carro é extremamente eficiente. Mas lembrando, né, pessoal, aqui nós temos uma condição bem mista, tem estrada, tem trânsito, tem cidade, mas eu achei essa média muito boa. Hora de fazer a viagem de volta. Carro plenamente carregado, ali o alcance da bateria indicando 68%. O detalhe, o carro ainda está conectado, né? Quando a gente olha aqui no computador de bordo, pelo menos o último trecho que eu fiz de 271 km com 19,6 km por litro, aqui eu diria que eu tive quase que 2 carregamentos completos da bateria. Bom, vou redefinir essa informação agora, que é justamente o que eu quero medir aqui, aqui de Santa Catarina até São Paulo. Pois bem, só uma dica interessante desse carro, pessoal, que olha, o carro está conectado no cabo. Se eu tentar dar a partida aqui no carro, ó, olha só, ele não deixa dar a partida. Por quê? Porque o carro está conectado, ele sabe que está conectado. Então é uma forma de segurança, você não sair com o carro e arrebentar ali o carregador. Uma boa lembrança para o motorista. E olha só, pessoal, já rodei aqui 90 km, mas agora começa aqui a subida da serra, né? Entre Santa Catarina e Paraná. Vamos dar uma olhadinha quais são os números que a gente tem até agora. 16,3 km por litro, 1h07 de viagem. Se a gente olhar ali, velocidade média 79 km por hora, viagem bastante tranquila. E eu ainda tenho ali 27 km de autonomia em modo elétrico. O carro está gerenciando tudo automaticamente, tá? Bom, agora vai ter uma parte bem bonita aqui de serra. Vou aproveitar até para fazer um time-lapse aí para vocês. Bora acompanhar essa viagem. E os problemas, né, que quem tem um carro 100% elétrico acaba enfrentando. Não é o nosso caso, porque a gente está com híbrido plug-in. Pois bem, terminei de subir a serra, PlugShare dizendo que tem carregador. Realmente tem carregador aqui. Aí eu cheguei aqui, baixei o aplicativo, me cadastrei, fiz todas as coisas e olha só, eu não consigo carregar, né? Tem uma mensagem aqui dizendo, ó, você não tem permissão de acesso a essa estação. É uma estação privada e você precisa de permissão para usá-la. Isso depois de eu ter feito todo o cadastro e ter perdido um baita de um tempo. Ou seja, são aqueles problemas que, infelizmente, dono de carro 100% elétrico tem. Mas no nosso caso, híbrido plug-in, é só seguir a viagem. E olha só, pessoal, às vezes o PlugShare surpreende a gente. Aqui na Regis Bittencourt, né, logo depois que você sai ali do anel viário e pega a Regis Bittencourt, tem aqui um lugar chamado Vinícola Família Fardo. Tem carregador aqui, carregador tá funcionando e é um lugar excelente para você parar e comer. Eu particularmente gostei muito do lugar. Bom, vou deixar o carro aqui carregando, não vou carregar o carro completamente, apenas aqui no horário de almoço, mas fica aí a dica para você que está fazendo a viagem, carregador aqui AC do tipo 2, lugar muito agradável para dar uma paradinha e carregar o veículo. Durante o período do almoço, olha só, o carro chegou aqui a quase 50% da bateria ali, projetando 29 km em modo elétrico, mais 460, a média está em 12,8 km por litro, porque afinal de contas, né, subindo serra. Mas ainda tenho de viagem, olhando aqui no Maps, mais 364. Então vai dar para chegar com tranquilidade. Quando a gente vê aí o detalhado, até agora 2 horas e 22 de viagem. Bom, vamos continuar a viagem. E a dica aqui da família Fardo, para você que quer fazer a viagem, parar num lugar legal para comer, até mesmo carregar o seu veículo. Bom, já temos aqui 445 quilômetros rodados
e ainda faltam mais 111, segundo aqui o Maps, próprio sistema embarcado do carro. Até agora 12,6 km por litro. A gente já não tem mais o apoio aí da bateria, o carro está funcionando praticamente como um híbrido. Quando a gente olha aqui o detalhado, 5 horas e 14 de viagem. Você vê que a gente está com um consumo maior do que na vinda, claro, né? Porque na vinda você desce muito mais serra e na volta você sobe muito mais serra. Então, até agora, tudo dentro do esperado. Mas vamos ver se essa média se mantém até São Paulo ou se ela ainda vai cair um pouco. O que a gente já sabe é que esse carro, em modo puramente híbrido, né, sem o apoio da bateria elétrica, ele faz cerca de 10 km por litro. Mas vamos concluir a viagem para ver como é que vai ser tudo isso. Olha aí, pessoal, terminei o trecho de estrada. E aqui eu tenho 544 km rodados com 12 km por litro, 6 horas e 21. Agora eu vou entrar na área urbana de São Paulo. Eu ainda tenho mais cerca de 12 quilômetros até o meu destino. A gente consegue ver que a média caiu um pouquinho, mas está aí na casa de 12. Será que eu consigo chegar no meu destino com 12? E o carro ainda está prevendo mais 160 km com o combustível que tem aí. Vamos ver até o final como é que fica. Resultado final da viagem. Sendo o computador de bordo, 556,9 km, 12 km por litro em 7 horas e 15 de viagem, com 77 km de velocidade média. Efetivamente gastou mais combustível para vir de Santa Catarina para São Paulo do que de São Paulo para Santa Catarina. Mas eu ainda considero uma média boa, considerando que eu tive aqui apenas uma carga e meia da bateria em toda essa quilometragem. Em modo híbrido, sem o apoio da bateria elétrica e no trânsito pesado, quanto que o XC60 consegue fazer? Vamos descobrir isso agora aqui no trânsito da cidade de São Paulo. Vou zerar aqui o computador de bordo, estou aqui na Marginal Pinheiros, o trânsito está bastante pareando, inclusive vou usar bastante aqui o Pilot Assist. Bom, acabei de acionar aqui o Pilot Assist, a gente consegue ver aqui por essa indicação aqui embaixo, tá vendo? A gente consegue programar a velocidade máxima aqui do lado e escolher a distância em relação ao carro da frente. Vamos fazer aqui no trânsito pesado então, para ver qual vai ser a média de consumo. Será que vai ser muito ruim? Eu acho que não, porque é um híbrido. Vamos ver. Trânsito melhorou agora, mas ainda assim eu peguei um trânsito expressivo. Então em quase 14 quilômetros, 25 minutos, você vê que teve um trânsito legal, 32 km por hora de velocidade média, o carro fez 9 km por litro, o que é um número muito bom. Porque se a gente pegasse um outro modelo do tamanho desse, com essa classe de potência aqui que esse carro entrega, e pegasse esse mesmo trânsito, eu acho que dificilmente ele faria mais que 7 km com 1 litro de gasolina. Até agora, considerando até o pedaço de trânsito em São Paulo, olha só, 36,9 km, 11,6 km por litro. Que média boa, né? Considerando que aqui dentro está o trânsito. Mas agora eu já passei o segundo pedágio da Castelo Branco. Até minha casa eu vou ter apenas rodovia e muito provavelmente sem trânsito, segundo o Maps. Então, vamos redefinir mais uma vez aqui o computador de bordo, que eu vou ter um trecho puramente de estrada, vou fazer uma condução bastante moderada, vamos ver se eu consigo fazer um número melhor do que esse que estava aí. E olha aí, já quase chegando no destino, depois de uma condução bastante moderada, aí na casa de 100 km por hora, pé leve, e eu consegui em 45 km, impressionantes 13,5 km por litro, sem usar o apoio da bateria elétrica, né? Eu apenas funcionando como um carro híbrido. Para um modelo desse tamanho, esse número aqui é muito interessante. Então você vê que se dirigir de forma parcimoniosa, ele é bastante econômico. Hora da gente fazer aqui o teste estático de farol. Vamos ver como é que funciona esse farol ativo do Volvo XC60. Vamos começar aqui com o carro desligado, porque quando você dá a partida, olha que legal. Ele já faz o cheque de altura do farol do carro. E quando a gente liga aqui o farol alto, olha a qualidade desse farol alto. Você pode ver até que tem um momento de transição aqui, ó. Só o farol baixo e o farol alto. Porém, ele fica um pouco mais forte. Farol baixo, ligou o farol alto, aí depois ele liga uma quantidade de luz a mais, né? Então a gente vê que o sistema funciona muito bem. Agora, para a gente fazer o teste dinâmico desse farol, olhando aqui no painel, a gente tem que prestar atenção para ver se esse azinho aqui em cima está ligado. Porque você pode ter só o farol baixo
ou o azinho ligado. O azinho tem que estar ligado para funcionar direitinho. Outra coisa legal, que mesmo em baixa velocidade, quando a gente anda com o carro, a gente já consegue ver o acompanhamento do farol. Olha só. Vou ganhar aqui um pouquinho de velocidade. Agora olha só o facho do farol. Eu viro o volante e ele acompanha o movimento do volante para um lado e para o outro. Ele não faz isso em toda a faixa de velocidade. Se você estiver muito devagar, como eu estou agora, ó, ele não faz o acompanhamento. Você tem que ganhar um pouquinho de velocidade para ele ter o acompanhamento. Vamos explorar um pouco aqui os modos de condução que esse carro tem. Aqui na tela da central multimídia, a gente pode escolher aqui entre o modo híbrido, tem o modo Power, que aí no caso seria o modo Sport, e quando você aciona esse modo, ele já liga o motor a combustão, inclusive coloca ali o conta-giros no painel. Tem o modo Pure, que é o modo 100% elétrico do carro, né? Quando ele tem bateria, ele aceita o modo Pure. Tem o modo Off-Road, que ele também vai ligar o motor a combustão, vai colocar ali o conta-giros no painel e vai indicar o modo Off-Road. E tem o modo Constante AWD. Mais uma vez, ele deixa o motor a combustão ligado, né, e indica ali no painel. Então vocês estão vendo aqui quais são os modos. Mas agora vamos para a estrada, ver um pouco do farol ativo e também dos modos de condução na prática, além do nosso teste de 0 a 100. Então vamos lá, para o nosso teste urbano, tachão e lombada, e já vamos aproveitar e testar o farol. O carro está com carga na bateria, então ele já vai sair aqui em modo elétrico. O motor a combustão não ligou. O farol está aqui no modo automático. A gente consegue ver o acompanhamento do farol. Vamos para os tachões aqui. Suspensão aqui do carro é um pouquinho dura, né? Porque o pneu tem um perfil relativamente baixo. Eu também esperava um pouquinho mais do isolamento acústico. Bom, já de cara, vocês podem ver aí que o farol alto automático já está funcionando, né? Ele ligou, agora apagou o farol alto. A gente vê pelo ícone que fica ali no canto superior esquerdo. Primeira lombada aqui a 30 por hora. Ó, passou sem bater nem raspar, mas o barulho que vocês escutaram aqui dentro é aquele piso do porta-malas onde guarda o cabo que acaba fazendo barulho quando você passa um pouco mais rápido a lombada. Vamos lá. Segunda lombada, de novo. Suspensão é dura, não bate, não raspa, mas tem esse barulho aí do fundo do porta-malas. O mais importante é não bater e raspar. Vamos ver aqui o piso desnivelado, isolamento acústico. Aqui o isolamento acústico já se mostra melhor. Terceira lombada 30 por hora. Não bate e não raspa. Só que a gente tem aquela sensação de fim de curso na suspensão dianteira. E você percebe que a suspensão desse carro é um pouquinho mais dura. Quarta e última lombada. Não bateu e não raspou. É só aquele acabamento do porta-malas que deveria ter uma trava ali um pouco melhor, para quando você passa assim numa lombada, ele acabar não fazendo esse barulho que vocês perceberam. Bom, vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Cabe destacar que o carro tem um sistema de câmera 360 graus. Então vou mostrar aqui para vocês na tela da central multimídia. Tem inclusive um ícone aqui embaixo. Quando você aperta esse ícone, olha só, ele já abre aqui para você a câmera 360 graus. E você pode, inclusive, escolher aqui qual que você quer ver melhor. Ó. Você pode ver a do lado, tá vendo? Ó, voltar para 360 graus. Quero ver a traseira, quero ver do outro lado, ou quero ver a dianteira, né? Para a gente poder alinhar o carro aqui com a guia, vamos usar essa câmera aqui, ó. Tá vendo? Ela te dá a visão ali do lado. E olha, mesmo de noite, a gente consegue ver. Espero que a câmera consiga mostrar aqui todos os detalhes, mas eu, pelo menos aqui dentro do carro, consigo ver direitinho aqui o alinhamento das rodas ali com a guia. Agora eu vou passar de novo para a câmera 360 e vamos executar aqui a nossa manobra no fim de rua, né? Então vamos até o ponto de referência. Paramos aqui, o carro está em modo elétrico. O volante virou uma vez e meia. E agora vamos até encostar aqui o pneu na guia. Pneu quase na guia. E olha, pessoal, ainda não chegou na guia, mas olha aí, virou 90 graus. Vocês podem ver aqui que já virou os 90 graus. Vamos até encostar o pneu na guia. Agora sim. Encostou o pneu na guia, o sensor de estacionamento dianteiro ali já acusando. Vamos engatar ré. Você pode ver que ele coloca essas linhas aqui, mostrando o caminho que o carro vai fazer. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante com total segurança.
Desvirando aqui o volante. O volante é muito leve nesse carro. E agora vamos concluir aqui a manobra. Vamos ver quanto que ele vai usar de espaço aqui na manobra de fim de rua. E olha aí, a gente saiu aí do centro um pouquinho para a esquerda, né? Não chegou a ocupar aqui um espaço de picape média, nem de SUV grande, mas ocupou mais espaço do que um carro médio. Considerando o tamanho desse carro, eu vou dizer que até que ele ocupou um espaço pequeno para o tamanho desse modelo. As câmeras 360 graus ajudam bastante. O farol ativo, olha que legal aí, ó. Olha o farol acompanhando o movimento do volante. Você vira para um lado, o farol vai para o outro. É muito legal esse farol ativo. É muito legal isso aqui. Isso ajuda e ajuda demais. As pessoas precisam se acostumar um pouco com esse farol, né? Porque quem não está acostumado, às vezes, pode ter uma sensação assim, meio estranha. Mas é questão assim de 1 ou 2 dias usando o farol, aí você já está acostumado. De toda forma, eu gostei bastante. Só acho que a suspensão poderia ser um pouquinho mais macia. Usando aqui um modo híbrido, quando você tem carga na bateria, o carro preferencialmente utiliza aí o modo elétrico. Você pode ver ali no painel do lado direito, no canto superior ali, escrito Hybrid, né? Eu posso alternar também aqui para o modo Pure. Você vê que não teve muita mudança. Uma que é um pouquinho sutil é aquela gotinha ali, que aparece ali, que aquela gotinha inclusive se mexe. No modo híbrido, quando a gotinha aparece e eu acelero de forma ao ponteiro passar pela gotinha, significa que o motor a combustão está ligado. Então, se você está no modo híbrido, precisa fazer uma aceleração um pouco mais forte, vou até exemplificar isso aqui para vocês, olha só. Olha lá, aí a gotinha, passou da gotinha, o motor a combustão está ligado, está ativo. No modo Pure não, aí eu travo o carro totalmente em modo elétrico. Inclusive, eu já quero testar aqui o modo Pure para ver se a gente tem uma limitação da velocidade máxima. Afinal, é um motor elétrico, no eixo traseiro é bem menos potente do que o motor a combustão. Então vamos acelerar aqui o carro. Aproveitando também, vendo aí o farol ativo, já trabalhando aqui, ó, tô acelerando o modelo, ele continua em modo elétrico. Vamos ver até quanto eu consigo ir aqui na estrada. Tô aqui numa rodovia, Castelo Branco, sentido interior, e olha só, consegui chegar aqui a 140 por hora em modo elétrico, só que eu percebi que quando ele chegou em 140, o que aconteceu? Ele meio que cortou o meu acelerador, ele não deixou eu acelerar mais. Então aqui vamos novamente tentar acelerar mais uma vez aqui. O carro está em modo Pure, modo elétrico, está ganhando velocidade. E olha aí, chegou no 140, ele me corta o acelerador, ele não deixou passar. Mas vamos tentar dar um kickdown? Ó, dei um kickdown, ele tirou do modo Pure e botou no modo Hybrid, porque ele entende que você pode estar querendo fazer aí uma ultrapassagem, alguma coisa assim, então ele não vai te limitar a potência. Mas no modo elétrico, a gente viu que a velocidade máxima que a gente consegue aqui é 140 km por hora. Bom, estou no modo Hybrid, dou um toquinho na alavanca para trás, põe ali o B. Então é o sistema de regeneração de energia, né? Que toda vez que você tira o pé do acelerador, olha o que acontece. Ele aplica uma frenagem no carro e faz uma recuperação de energia maior. Alguns carros chamam isso aqui de modo one pedal, você só usa um pedal para dirigir. Então tirou o pé do acelerador, ele já aplica essa frenagem mais intensa, né? Então o pedal do acelerador fica menos sensível. Agora ali do lado do Bzinho tem um mais e menos. Então aqui na alavanca de câmbio, se eu der um toque para o lado esquerdo, olha o que ele vai fazer, B7. Aí ele já ligou o motor a combustão está ligado, e aqui eu estou comandando a marcha mais alta do carro, tá vendo? Ó? Se eu quiser que a marcha mais alta seja a sexta, tá vendo? Ó? A quinta. Então não é necessariamente um pedal shift, ele está apenas dizendo qual é a marcha mais alta que o carro vai usar. Ó, chegou a entrar a quarta marcha aqui. E aqui a gente consegue ver efetivamente o funcionamento aí das 8 marchas que o veículo possui. E se eu mudar agora para o modo Power, troquei aqui para o modo Power, olha aí, ele já colocou o contagiros ali do lado, tá vendo? Agora eu consigo ver claramente o contagiro aqui do carro
Vocês estão vendo aqui o contagiros, eu consigo ver em que marcha ali que eu estou, né? Se eu colocar aqui no B, olha aí, B2, B3, olha que legal, tá vendo? Você tem aí o contagiros para você conseguir efetivamente trabalhar também com a marcha mais alta, né? E o modo Power, ele já deixa o motor constantemente ligado do carro. Então, ele não vai desligar o motor a combustão, ele vai manter o motor a combustão ligado justamente para você ter mais potência e força de todo o conjunto. Galera, um flagra que vocês não vão acreditar. Estou aqui na rodovia Castelo Branco, sentido interior, e o que a gente tem aqui na rodovia, acreditem se quiser, temos aqui um cavalo solto na rodovia, olha só o cavalo, fugindo dos carros, isso mesmo, um cavalo aqui está solto na rodovia e ele está no meio da pista fugindo dos automóveis. Inacreditável o flagra que a gente pegou aqui, pessoal, olha isso, cavalo aqui no meio da rodovia. Parece mentira, mas não é. Temos um cavalo aqui na rodovia. Vamos ver o funcionamento aqui do farol ativo no retorno. Nesse momento, eu só tenho aí a função do farol baixo, mas o modo automático está ligado. Vou pegar aqui um retorno, um acesso. Vamos ver se o farol automático vai funcionar aqui. Por enquanto, apenas o farol baixo. Checando aqui o sistema. Você pode ver que ele não entrou ainda com o farol ativo. Olha lá, já entrou o farol ativo agora. Recortando aí o carro que vai à minha frente. Dá para ver direitinho o limite do farol. Ele ilumina ali do lado direito, um pouco do lado esquerdo, mas ele recorta o carro. Olha que interessante. Olha que legal. Tá vendo? Ele faz o recorte direitinho do veículo. Olha aí. O carro troca de faixa e o farol continua recortando o veículo à frente. Então ele consegue promover a iluminação dos dois lados sem ofuscar o veículo na frente. Funciona muito bem esse farol ativo. E a gente consegue ver aí a atividade dele funcionando. A precisão em procurar dar a melhor iluminação sem, na verdade, ofuscar o carro que está na frente. Gostei muito do funcionamento aqui do farol. Olha aí, ó. Aí o carro saiu, aí ele abre completamente aí o sistema e ilumina tudo. Agora ele está percebendo os carros lá na contramão, na rodovia lá na frente, mas ele continua funcionando de forma ativa. A gente vê aí o facho trabalhando com grande intensidade, né? Olha aí, toda vez que ele percebe um carro, aí ele faz aí ou o direcionamento, ou ele acende e apaga blocos para conseguir ter aí a melhor iluminação sem provocar nenhum tipo de ofuscamento aí nos outros motoristas. Muito legal o farol ativo aqui do XC60. Hora do teste de 0 a 100. Mas antes, só por curiosidade, acessando aqui o computador de bordo, olha aí, nesses 20 quilômetros que eu fiz vários testes com o carro, a média de consumo 31,2 km por litro. Bom, eu ainda tenho ali um pouco de bateria, eu vou testar o carro em vários modos. Vou começar usando o modo Power, inclusive também vou desligar aqui o sistema de ar-condicionado, para não ter nenhuma, digamos assim, fuga de potência do conjunto. Vamos ver se o carro entrega aí no modo Power, o 0 a 100 aí abaixo dos 5 segundos. Modo Power acionado, largadinha estolada, freio, acelerador saindo. Acelerador saindo. Ele sai forte, hein? Ele sai bem forte. E olha aí, pessoal, 0 a 100 em 5,24, mas essa saída não foi muito boa. Eu vou repetir. Novamente a saída aqui no modo Power, só que eu não vou estolar, eu só vou tirar o pé do freio e acelerar. Vamos lá? Acelerando. Aí ele saiu com uma patada mais bruta.
E eu consegui um 0 a 100 aqui com 4,87. Até abaixo um pouquinho do que a própria montadora fala. E no modo Hybrid, como é que fica o 0 a 100? Vamos lá. Freio, acelerador saindo. Você vê que ele leva um tempinho para ligar o motor a combustão. E eu consegui aqui 5,13. O carro não tem a mesma agilidade do modo Power, mas ainda assim é muito bom. E no modo Pure, modo 100% elétrico, acelerando, mas sem o kickdown, sem passar daquele degrauzinho do acelerador. Vamos ver se a gente consegue, vamos lá. Acelerando sem passar do kickdown, claro, o carro fica muito mais lento, né? É um motor de 145 cavalos com 31 kg de torque. E aí ele faz o 0 a 100 em 11,83. Bom, tem carros a combustão que às vezes não conseguem fazer essa marca. Então, mesmo no modo elétrico, ainda assim ele é muito bom. E a velocidade real versus a mostrada no painel. Pois bem, já liguei aqui o Pilot Assist, programei 100 por hora, só que eu estou numa suave descida. No painel mostrando ali 104 e na nossa câmera de precisão 104 ou 105. Pessoal, é absolutamente preciso esse velocímetro. Olha só, 103 no painel do carro, 103 na câmera de precisão. Olha, não me lembro de um outro carro que tinha tanta precisão assim no mostrador. Aqui o número está absolutamente preciso. Vou acelerar agora aqui para 120. Vamos deixar o carro chegar aqui no 120. E vamos ver se o número continua preciso. Olha aí, cheguei no 120. 119 no painel, 119 na câmera. E quando faz as oscilações de velocidade, elas são conjuntas. Impressionante a precisão aqui do mostrador de velocidade do Volvo XC60. E quanto tempo leva para carregar a bateria? Ó, nesse momento aqui, bateria completamente descarregada. Você está vendo ali o alcance 0. Pois bem, vamos testar o carregamento da bateria de várias formas, desde o cabo até todas as opções com carregador de parede. Primeiro teste a gente vai fazer com o cabo que acompanha o carro. Inclusive você pode ver que ele é um sistema monofásico. Por quê? Ele tem aqui os pinos de controle, tem o terra, que seria o do meio, tem apenas o L1 e o neutro. Vamos colocar aqui no carro e vamos ver quanto tempo leva para carregar utilizando o cabo original. Agora, 3h43 da tarde, usando o cabo do veículo, carregamento completo só vai acontecer meia-noite. Cerca de 9 horas necessárias para fazer a carga completa usando o cabo original. Agora o teste é aqui com o nosso carregador portátil, o VMOB Easy. Como a gente já explicou antes, você pode acertar a potência do carregador escolhendo a corrente. Então ele pode trabalhar com 20 amperes, 16, 10 ou 6. Vamos fazer o teste aí com 20 amperes para ver quanto tempo que o carro leva. E olha só, usando o carregador portátil da WEG, agora 3h45, e o carregamento completo vai acontecer aí às 9 horas da noite. Como a gente está vendo, o carregador da WEG com 20 amperes consegue ser mais eficiente para carregar o modelo. Agora vamos usar aqui o nosso carregador de parede, relembrando a instalação. Desse lado aqui, o lado esquerdo, a gente tem uma instalação bifásica de 110. Como é que é isso? São 3 fios, se a gente olhar aqui, então você tem uma fase de 110 volts, outra fase de 110 volts, mais o terra. O terra não precisa de proteção. Então aqui desse lado, o carregador vai ter uma potência máxima de 7 kW. Desse outro lado aqui, a gente tem uma instalação trifásica. E aí nós podemos ter ou 11 kW ou 22. Funciona assim. Nesse momento ele está no trifásico 220, ou seja, são 5 fios aí. Você tem uma fase de 110, mais outra fase de 110, outra fase de 110, o neutro e o terra. Nessa configuração, a potência máxima é de aproximadamente 11 a 12 kW. Porém, a gente tem aí o transformador elevador que faz o trifásico 380. E aí, nesse caso, a potência máxima desse lado do carregador vai até 22 kW. Vamos testar com os 3 padrões e ver o tempo de carregamento.
No bifásico de 110, onde a potência máxima é de 7 kW. Olha só, agora são 10 para as 4 e está informando ali no painel que o carro vai terminar às 9h15. Portanto, o mesmo tempo que a gente viu aí no VMOB Easy. Inclusive aqui a gente consegue ver a potência que está saindo. Olha só, está saindo aqui uma potência de 3,4 kW. Se a gente vier aqui na informação detalhada, a gente consegue ver aí, ó, 220 volts com uma corrente máxima aí na casa de 16 amperes. Então, mesmo o carregador podendo entregar 7 kW, o carro só vai aceitar 3,5. No sistema trifásico de 220, que a potência máxima seria de 11 kW. Vamos ver? Agora aqui, ó, um pouquinho mais, 7 minutos para as 4. A gente está vendo ali que vai terminar também às 9h05. Quando a gente vê aqui no display do carregador, olha a potência que está sendo entregue, 3 kW. Quando a gente pega a informação detalhada, a gente tem os mesmos 3,4. E se a gente pegar a informação aqui de corrente e tensão, você vai ver ali uma tensão um pouco diferente, porque ele usa um sistema bifásico, mas também limitado aqui em 16 amperes. Então o mesmo carregador podendo entregar 11 kW, o máximo que o carro está aceitando aqui é 3,5. Agora eu estou usando meu carregador em trifásico 380. A gente até consegue ver aqui em cima, ó, que ele está informando 21 kW. E isso é graças ao transformador elevador fornecido aí pela nossa parceira Junditrafo e também a chave customizada que a R-Force fez para a gente poder trabalhar com o trifásico 380. Vamos ver agora nessa situação que o carregador consegue fornecer até cerca de 22 kW, como é que fica o carregamento do veículo. E no trifásico 380, olha só pessoal, agora praticamente 4 horas da tarde e o carregamento do carro será concluído às 19 horas. Você está vendo que o carregamento está mais eficiente, mas vamos entender aqui a potência? Se a gente olhar aqui no display, está dando 5 kW, mas vamos ver a informação detalhada, ó, 5,9 kW. E se a gente pegar aqui a informação de tensão e corrente, tá vendo ali, ó, 320 com 16 amperes, né? Lembrando, esse carro aqui tem um carregador embarcado bifásico, então ele não consegue aproveitar o trifásico pleno, mas ainda assim, no sistema trifásico 380, ele consegue carregar o carro com aproximadamente 6 kW. Somente nesse caso, você vai ter mais potência, consequentemente, um carregamento um pouco mais curto. Mas antes de qualquer consideração, a gente tem que falar o preço. Pois bem, em fevereiro de 2025, se a gente falar de preço público sugerido do modelo 2025 do XC60 Ultimate Dark, existe um preço de R$490 mil nesse modelo. Mas qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Antes de tudo, esse aqui é um modelo perfeito à prova de qualquer coisa? A gente viu aqui no vídeo que ele poderia ter algumas outras coisas que não foram oferecidas. Primeiro, bancos com ventilação, um painel com mais informação, até mesmo a parte de carregamento, que apesar de dizer quanto tempo falta para o carregamento terminar, não mostra a potência que está entrando no carro dos carregadores. Está aí uma coisa que a gente já viu em vários outros modelos 100% elétricos. Poderia estar disponível aqui também. Ou talvez uma porta de carregamento do padrão CCS. Já existem modelos no mercado brasileiro, híbridos plugins, que tem a porta CCS, e aí quando você viaja, que tem os carregadores rápidos, você poderia fazer uso desses carregadores de uma forma muito mais intensa aqui nesse modelo, reduzindo aí o custo pelo quilômetro rodado. Sim, existem melhorias que podem ser feitas, mas isso tudo não tira a majestade aqui do XC60 Ultimate Dark, que tem performance de carro esportivo. Se você tem carregador na sua casa, dependendo do quanto você usa o carro dentro da cidade, você tem um custo baixíssimo por quilômetro rodado, podendo até ser zerado se você tem aí uma fotovoltaica, ou um carro que tem um padrão de qualidade de acabamento muito bom, várias tecnologias, né? Sistema Android na central multimídia que você pode baixar aplicativos, aplicativo do carro que você consegue interagir com o seu veículo, aplicativo de carregamento da Volvo, a única marca que oferece carregadores nas estradas com carregamento gratuito para quem tem um modelo Volvo.
Ou seja, temos aqui alguns diferenciais bem interessantes. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Se você procurar as concessionárias Volvo do grupo Baltic, olha só, existem poucas unidades desse modelo aqui com um preço promocional de R$ 430 mil. Portanto, não perde essa oportunidade. Procura aí as concessionárias Volvo do grupo Baltic, quem sabe para você colocar um XC60 Ultimate Dark da sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.